aí, galerinha, estava aqui pensando numa banda muito conhecida, muito famosa, mas que parece que ela fica meio que no underground, assim, às vezes. Estou falando da banda de Ian Gillan, nos vocais, Ian Pace, bateria, Jon Lord, teclado, Roger Glover, no baixo, e na guitarra, o grande Ritchie Blackmore, de Purple. Vamos voltar lá por volta de 1967, quando Nick Simper, Rod Evans, juntamente com Jon Lord, estavam ali tentando formar uma banda. O início do Deep Purple foi uma coisa assim, bem, como se diz, bem experimental mesmo. A gente percebe isso nos 3 primeiros álbuns do Deep Purple, que é o Deep Purple, que é o primeiro. Aliás, desculpa, o primeiro é Shades of Deep Purple, desculpa. O segundo é Book of Taliesin, que já tem nos vocais o Gillan, e o terceiro é simplesmente Deep Purple, né? Lembrando que nessa fase existem 2 músicas que se destacaram muito, né? Aliás, 3 músicas. Existe uma versão psicodélica da música Help, dos Beatles, né? Se não me engano, do primeiro álbum. E também a música River Mountain High, né? River Deep Mountain High, se não me engano, que foi também imortalizada no vocal de Tina Turner, quando ela tocava com o marido, né? Ike, a dupla Ike e Tina Turner, uma outra história. Então, voltando aqui no Deep Purple, esses 3 primeiros álbuns do Deep Purple são bem experimentalistas. Eles têm um lado assim meio jazzístico, meio progressivo. Parece que o Deep Purple estava tentando se encontrar nessa época. Agora a gente tem que lembrar que esses 3 últimos anos dos anos 60, que é 67, 68, 69, sim, as bandas elas tinham um lado assim, experimentalista muito forte. A gente percebe isso em bandas como Caravan, né? O próprio Pink Floyd com o primeiro álbum, The Piper of the Gates Down, é um álbum assim que você percebe que o som é realmente uma busca, né? Uma experimentação mesmo. Eles até fogem do sentido, aquele sentido música feita de forma correta para agradar os ouvidos. É uma experimentação, é uma experiência. Então eu acho interessante isso. Eu particularmente não sou muito fã dessa época do Deep Purple, desse início do Deep Purple não. Eu já gosto do Deep Purple na famosa fase 2, chamada Mark, né? MK2, que é quando entra... Bom, já tem o Ian Gillan nos vocais, o Nick Simper e o Rod Evans saem do Deep Purple, entra no lugar deles, no caso o Nick Simper é baixista, entra Roger Glover, né? E no caso, no lugar do Rod Evans, que participou só do primeiro álbum, já entra no segundo, já entra o vocalista Ian Gillan, com a sua voz poderosíssima, fantástica. Então a gente percebe também que o Deep Purple ele tem um lado interessantíssimo, que vai de encontro ao título do nosso vídeo, de Purple, uma árvore frutífera. Por que eu falo assim? Porque, olha só, logo no início, quando o Deep Purple já começa a reformular seus membros, o Rod Evans, que era o vocalista, e participou acho que do primeiro álbum, o Shades of Deep Purple, quando ele sai, ele fica um tempo meio que parado, mas logo ele consegue reunir um pessoal bacana, o Bob Calder e mais outros integrantes, músicos maravilhosos, e cria uma banda fantástica, uma coisa assim, que até hoje o cara que se diz roqueiro, que entende de rock mesmo profundamente na alma, quando escuta essa banda pela primeira vez, ou então quando se lembra desse álbum, é um marco na história do rock. Eu estou falando de uma banda chamada Captain Beyond. O nome do álbum também se chamou Captain Beyond. É de 1972. O próprio João Gordo, uma vez na MTV, no programa dele, ele mostrou esse álbum. Ele falou assim, gente, isso aqui qualquer roqueiro se rende a esse álbum. É um álbum gravado numa época assim, onde o rock tinha toda uma linha bem reformulada, e o Captain Beyond chega com aquela carga sonora, praticamente um heavy metal, assim, uma coisa espantosa. Escutem, Captain Beyond, é uma coisa de outro mundo. E lembrando que a própria capa do disco Captain Beyond é uma obra-prima, vejam. Então, voltando lá no Deep Purple, quando a gente atinge
o quarto álbum, que é o Group and Orchestra, né, que foi uma ideia de John Lord, porque na época o progressivo estava tomando conta. Bandas como Yes, Nectar, Genesis, eles faziam aquelas suítes intermináveis, músicas intermináveis. As pessoas viajavam em mundos paradisíacos quando iam num evento, né? As pessoas eram levadas para mundos paradisíacos através daquela carga sonora, daquele madrigal de instrumentos tocados de forma onírica. Então o Deep Purple também, acho que ele quis enveredar por esse caminho, então eles fizeram uma espécie de tentativa, eu penso assim. E o Group and Orchestra foi um álbum que o Deep Purple fez tocando juntamente com a Filarmônica de Londres. É um álbum interessante, não é muito, eu não sou muito fã, mas é uma coisa bacana, vale a pena você pesquisar, escutar, é uma coisa que faz parte da história do rock também e da própria banda do Deep Purple. Pra você ver como é que o Deep Purple é uma banda multifacetada, né? Eles saíram de uma experimentação jazzística, bluesística e caíram numa orquestração. Bom, mas só que o rock estava em alta, essa coisa do hard rock, do heavy metal, guitarras puxadas, riffs avançados. Então o Deep Purple ele entra nos anos 70 já rasgando, o famoso hip out, entrando, rasgando. Né? Então assim, vem o álbum In Rock, aquela capa do In Rock, com os presidentes dos Estados Unidos, né? Sendo, no caso, analogia, né? Porque quem está ali na capa são os rapazes do Deep Purple, na realidade, né? Mas fazendo aquela analogia aos presidentes dos Estados Unidos, no famoso Monte Rushmore, não é isso? Então, galerinha, continuando a nossa história, a gente está aqui também falando sobre o álbum In Rock, né? Que tem na capa aquela foto icônica, o pessoal do Deep Purple se perfazendo de presidentes dos Estados Unidos. Então a gente parte para uma outra área, que é o segundo álbum, que é o Fireball, já na década dos anos na década dos 70, né, que é o Fireball, o segundo álbum, fez um relativo sucesso. Aí eles partem para a sua grande obra-prima, que é Machine Head, que tem o carro-chefe do Deep Purple, que é a música Smoke on the Water, que nasceu daquele incidente que teve em Montreux, quando o Deep Purple estava gravando com os estúdios móveis do Rod Sonos. Eles estavam gravando exatamente o álbum Machine Head. E ainda não existia a música Smoke on the Water. Como teve aquele acidente com o Frank Zappa, pegou fogo lá onde o Frank Zappa estava fazendo seu show e tal, naquele teatro, onde tinha um festival de jazz, Montreux, Suíça. Aí o que acontece? O pessoal foi deitar e tal, e nessa noite Roger Glover, baixista do Deep Purple, teve um sonho. E lá no barzinho, eles conversando, trocando ideia, ele comenta com o Ian Gillan sobre o sonho, que ele viu fumaça saindo da água. Ian Gillan vai e fala, cuidado, esse tipo de música, esse tipo de alusão aí, o pessoal vai achar que a gente está criando uma música falando de drogas. Aí papo vem, aquela caixa de fósforo e tudo, aquela história. O Roger Glover acaba convencendo o Rich Blackmore de usar um riff que ele tinha guardado, que era um riff assim. Tarantan. Exatamente, aí nasce a música Smoke on the Water, que não fazia parte do álbum Machine Head porque ela não existia. E encaixou certinho, certo? Acabou ficando a primeira do lado B. A música, ela conseguiu um sucesso estrondoso e hoje é o carro-chefe do Deep Purple. Então, nessa mesma época, 1972, com o lançamento de Machine Head, o Deep Purple começa a excursionar pela Europa e vai até o Japão, lançando o famoso Made in Japan, que ficou ultra super famoso. Foi nessa época que o Ian Pace ganhou o apelido de The Mule, e tem até uma música lá chamada The Mule nesse álbum, que é o apelido também de Ian Pace, pela forma como ele tocava a bateria. Então a gente percebe que com esse álbum o Deep Purple começa a ter as suas primeiras perdas. O vocalista Ian Gillan sai da banda, por volta de 73 mais ou menos, e sai também o baixista Roger Glover. E lembrando que Roger Glover se tornou um grande produtor, produzindo bandas como Judas Priest, Nazareth. Então a gente volta na banda, no Deep Purple, e a gente vai falar sobre quem entra no lugar de Ian Gillan. David Coverdale, um cara meio tipo playboy de fim de festa, né? Aquele jeitão dele e tal. O David Coverdale encaixou muito legal, muito bacana no material do Deep Purple, tanto que saiu dois apertados maravilhosos, que são
Burn e o Stormbringer, relativamente 74, 73, 74, se não me engano. Não, aliás, desculpa, 74, 75. E também foi nessa época que entrou o baixista Glenn Hughes, que era da banda Traps. Vale a pena vocês procurarem o Traps, né? Um bluesão, um hard rock bluesado. Nossa, é fantástico o Traps. E no Traps também tinha lá o David Holland, que depois entrou no Judas Priest, baterista. Voltando no Deep Purple, Glenn Hughes, outra fera, outro cara fantástico, que também mais tarde criou uma banda famosíssima, bacana demais, chamada Black Country Communion. Então a gente volta aqui na época que estava agora com um novo vocalista, que é o David Coverdale, e a gente tem assim um novo Deep Purple, né? A terceira formação na realidade. E aí o sucesso continua, porque David Coverdale, quando ele fez a performance de Burn ao vivo, que a gente pode conferir naquele evento que teve lá nos Estados Unidos, na Califórnia, em 1974, o California Jam, que era uma espécie de Rock in Rio daquela época, né? Bandas como Emerson, Lake and Palmer, Black Sabbath se apresentavam lá. Nossa, reunia 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, isso é fantástico. Então, voltando, o Deep Purple com a sua terceira formação, acaba que ele atinge o seu ápice. Em 1976, a banda lança Contest the Band, e na guitarra já não é mais o Rich Blackmore. Quem está agora na guitarra, quem assume as guitarras, é um cara chamado Tommy Bolin, que na verdade acabou morrendo com 25 anos de idade. Só deu para gravar um disco do Deep Purple, mas também o Deep Purple estava acabando também. Mas esse Tommy Bolin tem um álbum solo chamado Private Eyes. É um bluesão legal. Mas o ritmo do Tom Bolin em relação ao Rich Blackmore é bem diferente. O Rich Blackmore tinha uma pegada mais forte. A gente percebe isso em alguns shows que tem na internet. O show do California Jam de 74, com o Deep Purple, com a performance do David Coverdale tocando Burn, você pode ver lá, tem um show completo. É fantástico. Tem até uma hora que passa um Zeppelin assim no céu. É um Zeppelin que era propaganda da Goodyear, se não me engano. E lembrando que Rich Blackmore, saindo do Deep Purple, antes do último álbum, que é Contest the Band, ele cria o Rainbow. E quem ele traz como novidade para o mundo do rock? Um vocalista chamado Ronnie James Dio, que era do Elf. Na verdade, o Rainbow, ele nasceu da seguinte questão. O Rich Blackmore viu a apresentação do Elf nos Estados Unidos, gostou do som da banda e quis reformular a banda. E quis reformular o som, a sonoridade e tal. Acabou que Rich Blackmore mandou todo mundo embora. Ficou só o vocalista Ronnie James Dio, porque ele viu que o cara tinha um vocal bacana. Tanto que no primeiro álbum do Rainbow, Rich Blackmore Rainbow, você pode conferir que Dio arrasa no vocal, é uma coisa maravilhosa. E logo depois o Rich Blackmore já lança o Long Live Rock and Roll, com aquela música maravilhosa que marcou esse álbum, que é Gates to Babylon. E finaliza a fase, o Rainbow, estou falando do Rainbow, e finaliza a melhor fase do Rainbow com o disco Rising, a obra-prima do Rainbow, com o Dio no vocal. Galera, Dio tocando Stargaze é um sonho. Então, o fenômeno Dio tinha acabado de ser criado. Lá na frente, Dio explodiu, estourou. Infelizmente, ele nos deixou em 2012 com um câncer de estômago. Eu tive a oportunidade de poder ver o Dio tocando na Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte, em 2005. Com meu amigo Fábio Savioli. Tá bom? Então, voltando na questão de que o Deep Purple é uma árvore frutífera, porque ele deu frutos demais. Aquele cara lá, o Nick Simper, que era baixista, que saiu lá no início, ele formou uma banda chamada War Horse e lançou 2 álbuns muito interessantes, meio progressivão e tal, mas vale a pena vocês procurarem. E quem também começou uma nova banda, depois que saiu do Deep Purple, David Coverdale, correto? E o David Coverdale, ele criou uma banda chamada Whitesnake. Essa banda Whitesnake fez um sucesso estrondoso. Discos que mais vale a pena do Whitesnake: Saints and Sinners, Come Get It, o Reed and the Willing, o Trouble, que é o primeirão de 78, não é tão assim, mas antes desse primeirão do Whitesnake, teve um álbum solo do David Coverdale chamado North Winds. É mais interessante esse álbum North Winds do que o próprio primeiro álbum do Whitesnake. Mas, cá pra nós, eu sou fã número 1 do Whitesnake. Eles, no palco, ao vivo, eles fizeram um show no Rock in Rio. Eu lembro, na época, eu era criança, eu assisti pela Rede Globo. Nossa, fantástico. E quem estava como guitarrista?
um cara chamado, se não me engano, John Sykes, que parece que ele era de uma bandinha inglesa chamada Tigers of Pantang. Então, voltando no Deep Purple, quando o Deep Purple parou em 76, eles só voltaram novamente em 84 e com a formação original. Ficaram acho que até mais ou menos 89 e depois em 93 voltaram de novo. E aí, novos membros, o Deep Purple original não existia. E aí eu já não tenho tanto interesse pelo Deep Purple depois dos anos 80, realmente eu preciso ser sincero. Mas tem algumas músicas legais, vocês precisam procurar na internet. Mas voltando à questão de que o Deep Purple ele deu frutos e mais frutos, é que os membros do Deep Purple formaram outras bandas, que é o caso também do vocalista Ian Gillan. Ele formou a Ian Gillan Band. E em 1975 estreou o álbum Shielding Time, se não me engano, e depois veio o Air Turbulence e o terceiro Scarabaeus, mas o tipo do som não estava agradando ao próprio Ian Gillan e nem ao público, estava uma coisa meio jazzística. O Ian Gillan não estava vendo que não estava fazendo sucesso. Ele vai, muda todo o time e deixa de se chamar Ian Gillan Band e passa a se chamar apenas Ian Gillan, com a sua banda, correto? E aí ele lança um álbum em 1978, se não me engano, chamado Mr. Universe. É muito bom, já é um hard rock, totalmente afastado do jazz rock. Quer dizer, o hard rock é mais popularizado, né? É um som mais fácil de ser digerido. Então, galera, essa é a história de uma árvore frutífera chamada de Papau.